Sejam bem-vindos. Arrancam hoje, aqui na ERTS, um conjunto de entrevistas alargadas aos candidatos que lideram as listas pelo distrito, às legislativas do próximo dia 4 de outubro. Nesta sexta-feira, o especial legislativas 2015, entrevista Pedro Barroso, candidato do PDR, Partido Democrático Republicano, pelo Círculo Eleitoral de Santarém, a deputado na próxima Assembleia da República. Uma entrevista que pode escutar aqui nos 92 e nos 98 FM ou acompanhar com som e imagem no sítio da estação em radioertz.pt. Pedro Barroso, bem-vindo, uma boa tarde. É autor, é compositor, intérprete, agora também candidato, reside no Riacho, Concelho de Torres Novas, se não estou em erro. Foi convidado pessoalmente pelo presidente do PDR, o António Marinho e Pinto, e também a liderar esta candidatura. O que é que nesta fase da sua vida o motiva, o leva de facto a aceitar este convite? Em primeiro lugar, devo relevar a importância desta vossa iniciativa de trazer aqui cabeças de lista para falarmos e discutirmos sobre o nosso Ribatejo, sobre o Círculo Eleitoral de Santarém, porque nem sempre, por vezes, a imprensa regional se preocupa, afinal, com uma coisa que vai definir os próximos 4 anos e que é extremamente importante, e por isso espero que as pessoas não fiquem em casa. Mas já lá iremos. Eu estou aqui por cansaço. Imagino, estou aqui por cansaço. Porque com esta minha idade, 65 anos praticamente, com uma vida inteira a intervir como independente, como homem, digamos, de esquerda sem partido, um socialista independente, como quiser chamar, sempre fui um homem de opinião, um homem crítico, um homem atento às realidades do meu país, um homem que pugna pela cultura do seu país, um homem que pugna pelo desenvolvimento, pela modernidade, pelas coisas que queria ver e que não vejo, por um Abril que eu acreditei e que praticamente morreu, e realmente por cansaço, repito, por um enorme cansaço, por uma descrença imensa, que é aquilo que sentem os portugueses em relação a 40 anos de gestão, normalmente feita pelos 2 partidos que nós sabemos quais são, os partidos que têm sido poder em Portugal nos últimos 40 anos, o PS e o PSD, com ou sem os seus acólitos do costume, digamos sempre com umas portas abertas da parte de algumas forças que procuram, enfim, integrar o poder porque sozinhas nunca o conseguiriam, mas que também já foi o PPM, já foram, a chamada terceiro pé que sustenta a tripeça, não é? Para, por vezes, levarem os portugueses a um descalabro, a um momento em que hoje em dia podemos dizer que estamos de chapéu na mão, estamos na situação em que estamos, e era preciso dizer mais qualquer coisa do que ficar nos palcos, ficar nas entrevistas, ficar na minha vida pessoal, ficar como homem de opinião a dizer isto, mas a dizer em privado e com, digamos, a importância individual que isso possa ter, como homem de cultura e homem de opinião, mas desta vez assim integrado. Atenção, sou candidato independente. Repito, sou candidato independente, mas integrado e, obviamente, respeitando a força que me convidou, que é o Partido Democrático Republicano, onde senti uma praia comum, uma plataforma de entendimento, de liberdade, de justiça social, de luta contra a corrupção, de pessoas sérias, de pessoas que lutam pela liberdade, onde senti um respeito por Abril, etc., que me fez pensar bastante, porque sempre apesar de continuar independente, perder, de certo modo, aquela tal autonomia total que sempre tive, de homem livre e não alinhado. Continuo a sentir-me um homem completamente livre e não alinhado, mas integrado num coletivo que estou a gostar imenso de integrar, de encabeçar, e que me parece que pode ser um projeto muito importante para o Ribatejo e para Portugal. Surpreendeu este convite do PDR? Olha, sinceramente, quando o Dr. Marinho e Pinto me aparece em casa, em Riacho, sem entrar pela quinta dentro e a sentar-se e a vir com esta proposta, eu estava a pensar que, bom, pronto, eu gostei sempre do desassombro dele, da sua verve, da sua capacidade de Foi uma das razões que o levou a aceitar este convite? Deixe-me só dizer isto, nós também podemos brincar nestas coisas, não é? Diverti-me
imenso com a cara da Ministra da Justiça e com a cara do nosso Presidente da República em alguns discursos que ele fez quando era bastonário da Ordem dos Advogados e que estavam muito enfiados, ele a dizer ali as verdades da justiça que não há, ou da justiça que é desigual, quando a justiça devia ser cega e perfeitamente igual para os pobres e para os ricos, e realmente fez discursos espantosos que me fizeram sorrir, e precisamente por aí começou, digamos, uma relação talvez de alguma simpatia. Mas quando ele entra em minha casa, eu pensava que ele me ia pedir para poder, sei lá, usar a minha música nos carros aí das caravanas, fazer um tema, se calhar um hino qualquer, não sei, fazer uma declaração pública, uma frase simples, e parece, e põe uma parada extremamente alta. Convida-me para a cabeça de lista pelo Ribatejo. Eu que nunca fui partidário em coisa nenhuma, nunca tive um partido, o único partido, e hei de morrer com ele, é o Belenenses. Decidi aceitar, depois de 8 dias de grande reflexão, falar com a minha mulher, falar com os meus filhos, enfim, porque a política implica uma dedicação praticamente 24 horas por dia, e eu tenho outras coisas para fazer, não deixei de ser autor nem compositor, como é evidente, tenho um disco para gravar no inverno, etc., mas neste momento estou dedicado completamente e depois de refletir, imediatamente disse, bom, isso só poderia acontecer como independente, mas depois de refletir decidi aceitar, porque acho que é um projeto que merece a pena, e por esse cansaço que todos nós sentimos. Eu suponho que nesse aspecto sou solidário com todos os portugueses que estão realmente muitíssimo cansados daquilo que têm presenciado como maus governos nos últimos 40 anos. Sucessivos, isto parece um carrossel. Digamos que têm andado a brincar com o país e nós não sabemos, porque, repara, em alguns consulados, estou a lembrar-me, por exemplo, do consulado de Cavaco e Silva, quando foi Primeiro-Ministro, em que caíam neste país, estatisticamente, isto é sempre discutível, mas ao que parece, na altura, eram 5 milhões, e atenção, eram 5 milhões de escudos, não de euros, não é? Por hora em Portugal. E onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro era para modernizar Portugal, para subsidiar projetos que levassem Portugal para a frente, que desenvolvessem a economia, o emprego, etc. E foram parar a fortunas privadas, a Ferraris de meninos do Norte, etc, etc. E não houve controle. E quando houve o tal problema da justiça, não é? O tal problema da justiça, quando por vezes faziam realmente processos, esses processos acabavam por apodrecer em várias gavetas devido a serem pessoas de influência, etc, etc. Até que a Europa começou a desconfiar e a ver que, afinal, mandava-se dinheiro para cá, mas ele não ia parar realmente às iniciativas que estavam previstas. E portanto, é antigo este processo de desgoverno, digamos assim, é extremamente antigo e irritante, porque um homem como eu, que é um homem que tem a sua matriz em Abril, tem a sua matriz no acreditar, que fez este país com o movimento das Forças Armadas, fazendo campanhas de dinamização cultural em sítios onde nunca tinham visto um microfone. Sim, porque foi esse o país que herdámos culturalmente. Um homem que subiu ao palco dezenas de vezes com o Zeca Afonso, ainda agora estive aqui com um companheiro que mora aqui em Tomar, muito perto de Tomar, e que veio dar um abraço que já não nos víamos há 30 anos e que andou precisamente nessa vida, que subiu aos palcos com o Zeca, com o Adriano, etc. E que acreditou imensamente nessa esperança de Abril, num país renovado, num país mais moderno, e que vê o país ser tão mal governado nos últimos 40 anos. Pronto, olha, por uma vez na vida, não assumo um partido porque sou candidato independente, mas integro com muito orgulho, e acho que é uma plataforma muito boa para que os portugueses confiem. Ainda neste tópico inicial de conversa, a lista que lidera foi uma lista também consensualizada, digamos assim, consigo, ou é uma lista imposta? Não, e não há listas impostas. Aliás, este partido não tem esses dogmas. Repara, a abrangência, a plataforma enorme que nos dá. As 13 estrelas significam a justiça, a liberdade e a solidariedade. São as 13 estrelas identificativas do Partido Democrático e Republicano. E depois, obviamente, a democracia, a República, porque esses indivíduos que governaram mal não governaram pela República. República quer dizer res pública, aquilo que é público, as coisas que são nossas. E quando se governa mal, está a desbaratar-se, está a esbanjar-se o dinheiro que é de todos nós. Portanto, não foram, nesse aspecto, não foram republicanos. Foram perdulários, foram pessoas que não lutaram pela República. Não governaram, governaram-se.
quer dizer, para algumas pessoas que estiveram, enfim, no poder e no governo, governar é um verbo reflexo, é um verbo que se diz governar-se e não governar, não é? Bom, mas então, aqui não há listas impostas. Temos um diretor de campanha que é o Eduardo Milheiro, um homem que já tinha estado comigo em várias outras campanhas. Repare, eu sou um político não político, mas não apolítico. Ou seja, fui convidado como figura de cultura e figura talvez, enfim, com alguma projeção nacional. Tenho a validade de supor para as comissões de honra nacionais das candidaturas de Maria Lourdes Pintacilgo, de Manuel Alegre, de Jorge Sampaio, de Mário Soares. Portanto, quer dizer, estive nessa luta, enfim, como personalidade, enfim, mais ou menos honorífica, mas partilhei esse tipo de candidatura, tive um orgulho muito grande e, aliás, empenhei-me bastante enquanto pessoa e enquanto homem de arte e de cultura na campanha, por exemplo, do ex-presidente Jorge Sampaio. E aqui conheci o Eduardo Milheiro precisamente dessas campanhas, pelo menos de duas dessas, ou de três dessas campanhas. Suponho que ele esteve na do Lourdes Pintacilgo, na do Manuel Alegre e na do Jorge Sampaio, pelo menos, que eu saiba, que me lembro. Perdão. E me sugeriu nomes. É evidente que eu não conhecia todas as pessoas da lista, mas houve realmente um prazer imenso em verificar, e estou ainda a verificar dia a dia, em campanha, uma qualidade imensa humana. E repare, são pessoas que vêm, tal como todos os portugueses. O PDR é o paradigma de todos os portugueses hoje em dia. Ou seja, estão todos desiludidos, estão todos cansados, estão todos fartos disto. E são pessoas que estão desiludidas porque acreditaram muito naquela social-democracia. Pois, mas essa social-democracia era a do Olaf Palme, era a do Willy Brandt. Pois isso era a social-democracia. Isso são países ricos que funcionava e que se calhar até para o nosso espírito latino poderá não funcionar tão bem aqui a social-democracia tal como é entendida por lá, mas isso foram grandes estadistas, não só nacionais, mas mundiais. E isso era social-democracia. Não esta ópera bufa que nós andamos com maus intérpretes desafinados, com tenores muito, muito desafinados, que andam aqui a dizer que são sociais-democratas. Outras pessoas que estão desiludidas com o Partido Socialista, outras pessoas que estão desiludidas, ponto, parágrafo, quer dizer, estão realmente desiludidas com tudo isto, com tudo o que acreditaram. E essa mole imensa de pessoas, que muitas delas até se têm colocado na abstenção, no voto nulo, porque pronto, não acreditamos, é tudo igual. É precisamente aí o nosso maior campo de recrutamento. Ou seja, nós temos que dizer às pessoas não fiquem em casa, porque se quer mais dos mesmos, é porque um voto que não é expresso, vamos lá ver se a gente se entende, não ir lá, não votar, porque e tal, pois, mas não votando vai-se ficar mais 4 anos com outros que votaram a decidirem por nós. E se nós, quando vamos ao supermercado, não admitimos que seja a senhora do lado, olha, leve esta coisa que isto está muito bom, olha, leve antes isto, ou nos sentamos no restaurante e diz, olha, o senhor coma isto, eu vou decidir, eu é que vou escolher o prato por si. Pois, mas se não vamos lá, estamos a deixar que os outros escolham o prato por nós. Percebe? Portanto, o grande partido de recrutamento, nós não queremos lá, não queremos fazer uma campanha pela positiva. O PDR é o PDR, é uma nova opção que surgiu, já tem 2 deputados no Parlamento Europeu, portanto, teve realmente uma votação muito simpática nesse aspecto, e estamos confiantes também que sabe que ultimamente as sondagens são uma espécie de terrorismo político, as sondagens são empresas de terrorismo político ultimamente, não é? Então dizem, isso 1%, 2%, 3%, 3%, sim, agora subiu 0,5%, sim, talvez chegue aos 3%, talvez chegue aos 4%, e depois acabamos por chegar, veja o que aconteceu em Inglaterra, não é? Em que de repente as sondagens deram resultados completamente ao contrário e os grandes especialistas, afinal, ficaram todos a olhar e as pessoas, obviamente, na altura é que decidem. Então o nosso campo de recrutamento maior, queremos fazer uma campanha pela positiva, absolutamente pela positiva e pelas nossas ideias. O nosso campo de recrutamento é exatamente o grande partido português, o maior partido português, que é o Partido da Abstenção. Nós queremos levar as pessoas a irem lá às urnas e votarem em consciência, votarem preferencialmente em nós, como é evidente. É aí o nosso campo de recrutamento do Partido Democrático Republicano. E aqui no Ribatejo tem também outra coisa, é que eu sou representativo do Ribatejo. Por exemplo, posso dar-lhe
esse exemplo que me parece realmente um paradigma da forma como os grandes partidos decidem as coisas num saco de gatos, metem lá, vem o número 2 de Bragança, troco com o número 5 em Faro. Não, o número 5 em Faro é capaz de não ter hipóteses. É melhor ir para o número 2 em Porto Alegre, mas o homem tem alguém em Porto Alegre, parece que tem uma tia que era de Porto Alegre, ok, mete lá então. Inclusivamente há um... Isto é engraçadíssimo, lá está mais um episódio quase humorístico. Eu estava a ver ali uma lista de candidatos de um dos grandes partidos, agora nem lhe digo se é do PS, se é do PSD. Não interessa. E que é investigador, não sei onde, acho que é na Universidade de Coimbra, não sei o quê, eu já estive lá fora. E que então apresenta, mas é candidato pelo Viana do Castelo, e então apresenta como currículo o quando era pequenino ter ido brincado muito nas praias de Moledo e de Caminho, não sei o quê, em Viana do Castelo. Se isto é currículo de ligação a um distrito, sinceramente, isto é andarmos a enganar as pessoas. Mas eu vou-lhe dar apenas... dessas duas grandes forças que se apresentam a concurso e que querem fazer crer que só existem essas duas grandes forças, os outros parece que não existem, não é? Andamos num país que está a entrar nesse manicaísmo entre o PS e o PSD, e isso é lamentável, mesmo muitas vezes nos média, é saturante, é realmente uma vergonha o que está a acontecer. Eu espero que a Comissão Nacional de Eleições tenha atenção a isso. Mas nasceu na Marinha Grande e foi candidato há 4 anos, salvo erro, por Setúbal. Agora concorre por Ribatejo. Diz que tem família em Alcanena, até acredito que sim, ok, tudo bem. Mas há uma senhora que bate o recorde, até o jornal O Expresso meteu-se um pouco com isso, e que realmente bate o recorde. É espantoso. Uma senhora, Teresa Coelho, não sei se é família ou não de Coelho, a gente já não sabe, porque os nepotismos já são tão grandes e estão tão instalados no tecido político português que nós já não sabemos se é a família do Primeiro-Ministro ou não, mas também é irrelevante. O que é relevante é que concorreu há 4 anos pelo Porto, entretanto depois foi colocada como vereadora na Câmara Municipal de Lisboa e agora de repente descobre que já é ribatejana. Ora, este tipo de pessoa é fantástico, eu admiro esta pessoa. Admiro como é que ela sabe tanto do Distrito do Porto, como é que ela sabe tanto. A Câmara de Lisboa é um mundo, é um planeta, é uma coisa imensa, deve ser uma pessoa muito, muito inteligente. Pronto, eu não tenho essa inteligência, é uma pessoa muito sabedora, e de repente agora sabe tudo de Ribatejo. Ora, esta pessoa, eu desconfio, perdoa-me, e agora falando a sério, que se lhe perguntarem a situação em que está o Rio Almonda, por exemplo, pois ela se calhar telefona a um dos seus muitos assessores, porque esses partidos têm muito dinheiro, é um dos seus 5 secretários ou 7 assessores, e diz assim: olha, desculpa, veja-me lá aí onde é que é o Rio Almonda, tenho aqui um jornalista, quer saber o que é que eu posso dizer sobre a poluição do Rio Almonda, porque nem sequer sabe onde é que fica. E eu tomei banho lá quando era menino e ainda era possível há 60 anos e há 50 anos. Portanto, há aqui uma diferença, há aqui um sentir que eu sou representativo da minha região. E isto, digo uma coisa, devia ser obrigatório. Isto é uma vergonha que a política anda a fazer, a enganar os portugueses, a pôr para representar distritos pessoas que nem sequer são de lá. Muito bem, vamos adiante nesta nossa conversa e vamos concretamente às propostas do PDR para o distrito. É um homem de cultura, se calhar começávamos por aí. A cultura é o país todo, o país todo a precisar. Repara, a primeira coisa que eles fazem quando chegam ao poder, normalmente precisam dos artistas e usam-nos como descartáveis. Precisam dos artistas para encher a praça pública. Eu já enchi praças públicas. Quando Guterres começa a sua campanha em Guimarães, eu exigi que até à meia-noite a campanha não começava, portanto não havia emblemas em cima do palco. Lá está a minha visão das coisas, sempre extremamente independente, para dizer: sim senhor, vou fazer, fui, comprei um concerto, sim senhor, pagaram-me, ok, sim senhor, mas a campanha só começava à meia-noite. Digamos que, obviamente, estive lá, enchi a Praça de Oliveira, ali em Guimarães, uma praça lindíssima, etc. E ele depois começou, e por acaso a cavalgada que começou nesse dia foi de sucesso, porque veio a ser governo em Portugal. Mas, normalmente, isto vem a propósito de quê? Os partidos gostam dos artistas o QB, só. Uma espécie de descartáveis. No fim, desaparecemos de cena e não nos chateiem muito, porque realmente a cultura é para ser usada em doses moderadas. A primeira coisa que este governo fez, já que quis começar pela cultura, tenho todo o gosto nisso, porque sou um homem, precisamente, sou um agente cultural há 45 anos, estreiei-me no velho Zip Zip em 1969 e sei do que estou a falar. A cultura, a primeira coisa que este governo fez foi chegar lá e acabar com o Ministério da Cultura e meter uma Secretaria de Estado. Foi despromovida de Ministério para Secretaria de Estado. Quando isso acontece, em qualquer governo em que isso acontece,
em qualquer força política ou partidária em que isso aconteça, imediatamente já sabemos que a cultura vai estar por baixo, ou seja, que vão ligar muito pouco à cultura. E repare uma coisa, já o Camões, isto vem de longe, já o Camões morreu na miséria, não é? O Carlos Paredes teve que ser arquivista de radiologia do Hospital de São José, pouca gente sabe isso, não é? Sei lá, o Jorge de Sena teve que emigrar, um grande poeta da língua portuguesa, teve que emigrar e ser professor de literatura nos Estados Unidos da América, não é verdade? Sei lá, mas isto, já não indo para aqueles que foram queimados pela Inquisição, mas isso já era ir muito longe. Mas o que é facto é que o artista sempre intimidou o político. O político tem uma certa inveja de não levar palmas, talvez, no fim das suas intervenções. Enfim, e tenho a sensação também, muitas vezes, que a cultura é bastante mais emblemática, por vezes, do que muitos senhores profissionais da política. Ou seja, eu, por exemplo, uma vez estive e fiz um concerto na Aula Magna de Budapeste, em que tinha estado 20 anos antes de mim, isto já foi há uns 20 anos, e 20 anos antes dessa minha passagem por lá, tinha estado a Amália Rodrigues. E depois estive eu, e acho que desde que eu estive lá, em 1990, ou o que é que foi, mais ninguém terá feito uma aula magna, lindíssima, de prestígio, na Universidade de Budapeste. E realmente, aquilo que eu sinto é que não por ser eu estou a dizer isto não por ser eu, mas foi um português, que as pessoas nem fixaram, obviamente, o nome. No dia seguinte sabiam lá, já nem se lembravam do nome do indivíduo que lá tinha estado, mas aquilo correu bastante bem. E tenho a validade de supor que no dia seguinte, se calhar, o feedback que aconteceu, as conversas que eu vi, a reação do leitorado de português em Budapeste que me veio dizer, com recortes de jornais e tudo, é que tinha sido, se calhar, mais importante eu em cima de um palco 1h30 do que muitos embaixadores uma vida inteira a lutarem pelo nome Portugal. E isto acontece na cultura porque depois, infelizmente, se eu lhe perguntar quem é que era o secretário de Estado, lá está tal coisa, ou o ministro, ou o secretário de Estado, nunca sabemos, não é? Porque a cultura está ali sempre entre a primeira e a segunda divisão das preocupações dos políticos, infelizmente. Pois, quando nós encontramos realmente esse tipo de situação, nós nunca sabemos realmente o que é que eles vão fazer, por nós, e em que medida é que, afinal, as pessoas têm uma memória daquele país e constroem uma ideia daquele país. E repara que, afinal, se perguntarmos quem é que foi o ministro ou o secretário de Estado em 1990 ou 1995 da cultura, ninguém sabe. Mas quem foi o Zeca Afonso, quem foi o José Carlos Ari dos Santos, pois quem foi a Amália Rodrigues, pois quem foi, essas referências de cultura as pessoas têm, percebe? Os grandes poetas, o Fernando Pessoa, a Flor Bela Espanca, pois, não, isso têm. Porquê? Porque a cultura é o que define a marca d'água de um país. E é, de certo modo, os seus desportistas, a sua massa cinzenta, os seus investigadores, os seus escritores, os seus pintores, os seus artistas, os seus músicos. Ainda ontem, por exemplo, foi notícia o prémio Gramofone à Maria João Pires, como praticamente o Oscar da música clássica. Pois, mas as pessoas esquecem-se que em 2009 ela teve para pedir a nacionalidade brasileira porque se chateou, porque realmente nem sequer lhe permitiam continuar com o processo, com a atividade que ela tinha em Belgais, Castelo Branco, onde tinha masterclasses de todo o mundo, onde vinham pianistas de todo o mundo conviver com ela, etc, etc. E ela precisava, obviamente, de subsídios para manter aquele nível na quinta de Belgais, e não lhe deram. Não se esqueça também que o Sousa Lara, quem é tal pessoa, acho que nem devia dizer o nome, não é? Recusou, hostilizou de tal maneira o José Saramago, que teve o azar, porque o homem, um ano ou dois depois, foi prémio Nobel e decidiu ir viver para Lanzarote. Portanto, na cultura estamos conversados. O Ribatejo, não só, mas o país todo, precisa, obviamente, de uma maior diversificação. Geograficamente, as pessoas têm que se habituar a uma programação cultural verdadeira, uma descentralização, e em que realmente tem que haver um subsídio para que exista essa descentralização cultural. E essa descentralização é mesmo diversificada, eclética, e tem que implicar música, exposição, galerismo, ensino das artes plásticas, etc. Temos que pôr um país mais moderno, mais culto. Eu uma vez
fui 8 vezes atuar à Holanda. E uma das vezes puseram-me a dormir numa quinta, daquelas quintas de vacas leiteiras, na Holanda, de produtores de leite. E à noite, gente muito simpática, muito característica, muito holandesa. E, de repente, eles que eram pessoas, pronto, que tinham uma quinta e viviam disso, de vender o leite das vacas e da atividade da sua própria quinta, a senhora tocava piano, o cavalheiro, o esposo, tocava tuba, lembro, vem um filho que tocava flauta, uma filha tocava violino, e fizeram-me ali uma companhia imensa, cantava, depois ensinei-lhes coisas portuguesas, etc. Ou seja, pessoas de campo, mas pessoas com cultura musical, com cultura... Pois, e isto são países desenvolvidos do ponto de vista artístico e cultural. E Portugal não tem isto. Tem os espontâneos, tem, obviamente, pessoas de muita qualidade, tem artistas maravilhosos, enormes. Acabo de falar da Maria João, dei muitos exemplos agora, aliás, do Zeca Afonso, do Adriano, da Maria João Pires, sei lá, de tanta gente de muito valor em várias áreas da música, da cultura e do pensamento e da escrita, obviamente, também, não é? Eu fui aluno, por exemplo, de Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira foi um professor de latim. Ora, Virgílio Ferreira é um prémio Nobel que se negaram à cultura portuguesa, tal como Miguel Torga, por exemplo. Portanto, temos gente extraordinária, mas que está lá, pronto, ok, está lá. E os políticos não gostam muito que eles apareçam muito, porque podem fazer sombra, são os tais descartáveis para encher a praça pública, quando são as eleições, mas depois... Estes homens são perigosos porque atraem muita gente. O último concerto que estive ali aqui em Torres Novas, por exemplo, nos 30 anos da cidade de Torres Novas, estava com 3 ou 4 mil pessoas à minha frente. Foi uma coisa lindíssima, uma noite lindíssima ali a ver. E claro, o político em si olha isto com alguma desconfiança pelo poder mobilizador que o artista pode ter, não é? E isso não lhe convém. Cultura subsidiada. Outras coisas. Não é? Sim, claro. Os conservatórios estão todos aflitos. Repara, o Conservatório Nacional está a cair no chão. E os conservatórios regionais... não sei o que é que lhes acontece, mas também estão com imensas dificuldades, não é? Todos eles, o ensino da música, o ensino das artes plásticas, queremos um país mais moderno, mais culto, e isso é uma forma de ajudar os jovens a pensar, de ajudar a ser mais crítico também em relação a tudo. E eu dá-me a sensação de que, portanto, um país que tem cultura, tem os tais ícones que depois vão fazer com que esse país seja reconhecido pela comunidade internacional. Entenda-se? As pessoas, antes era o Eusébio, agora é o Ronaldo e tal, mas também foi a Amália Rodrigues, também foi o Zeca, também foi... Eu passei em muitos sítios em que essas referências é que eram as referências. As pessoas não sabiam lá, podiam não saber sequer o nome de quem era o primeiro-ministro, mas sabiam o nome de personalidades que realmente afetas à cultura. Portanto, a cultura tem que ser aqui espalhada, mas há mais problemas aqui no Ribatejo, muitos mais. Seguramente. Vamos a outros. Já nomeadamente a saúde também tem estado em foco. Claro, como é que vê esta questão? Outra coisa que não podemos esquecer, que a subida das taxas moderadoras faz logo com que as pessoas tenham que pagar mais pelos serviços de saúde. E o Serviço Nacional de Saúde é qualquer coisa que não se pode perder, pelo menos o espírito inicial, que é um acesso real das pessoas, não é verdade, à saúde e à justiça em igualdade de circunstâncias, quer dizer. E este governo tem complicado essas coisas, tem esta história, por exemplo, aqui dos... Repara uma coisa, eu vivo aqui na nossa região e sinto os problemas da nossa região. Se eu tiver uma dor aqui ou acolá, eu de repente não sei, ou se estiver muito aflito, ou se a minha mulher tiver que me levar, porque a divisão entre as especialidades que há no Hospital Distrital de Torres Novas, no Distrital de Tomar ou no Distrital de Abrantes, a gente não sabe de repente, mas isso é mais vesícula ou é mais coisa? Não, então é melhor irmos para Tomar. Não, se calhar é melhor ir para coisa. Não, olha, é melhor, para nascer é melhor ir em Abrantes. Quer dizer, e a pessoa anda aqui hieroglificamente de um lado para o outro, porque o taxista, às tantas também não sabe, mas o senhor o que é isto? Será coração? Ele não é médico, não é enfermeiro, não é ele que vai fazer a triagem. E as pessoas depois acabam todos por ir parar a Abrantes, ou sei lá, porque acaba por ser mais porque há especialidades em que, inclusive, há médicos que fazem aqui, acolá e acoló, não é? E isto é uma confusão. Isto resulta numa confusão. Quer dizer, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, como é que se chama, e muitos outros, repare. E depois há um outro problema gravíssimo de saúde que está aí latente, que é que está coligado com a poluição que o Ribatejo, vamos lá ver se eu consigo explicar isto, tem a vantagem de estar perto e longe da grande cidade de Lisboa.
E isso acarreta coisas positivas e coisas negativas. Não é? Primeiro, a proximidade, pronto, obviamente. Mas essa proximidade faz com que muitas centrais distribuidoras, muitas fábricas, muitas indústrias poluentes, muitas centrais logísticas, etc., venham fazer aqui a sua sede, porque fica mais perto de Lisboa, porque poupam depois nos transportes, etc. Mas são centrais poluidoras. O Tejo está com problemas gravíssimos, há barragens com problemas gravíssimos, há rios como o Navão, há rios como o Almonte, há rios como o Alviela, com problemas gravíssimos, há episódios dos quais hoje vamos aqui falar em generalidade, não vamos, tenho aqui algumas folhas que me ajudariam a dar-lhe exatamente as bactérias que existem nessa coisa, mas não é tempo disso, nem há tempo para isso. Mas o que é facto é que nós, ao termos isso, repare-se o caso das legionelas, por exemplo, não foi propriamente do Ribatejo, que foi ali no limite do Ribatejo, mas a qualquer momento, essas grandes centrais poluidoras, não é? Que já de si provocam um caos urbanístico, digamos que está a haver muitas zonas industriais e os cascos históricos estão a cair, repare, não é? Que é um outro problema cultural. É que os cascos históricos, sei lá, a minha cidade, Torres Novas, por exemplo, o casco histórico de Torres Novas, coitado, está a cair e não há, os proprietários não têm verba para reerguer aquilo. Mas depois as cinturas industriais vão alargando de uma forma, quer dizer, por vezes desorganizada. Eu não digo aqui ou acolá, mas pontualmente em todo o Ribatejo está muito inflacionado desse tipo de situação. Ora, essas empresas têm que ser, olha, lá está, se calhar vamos ligando tudo, têm que ser, se calhar, vamos pô-las como mecenas de atividades culturais, de atividades várias, porque já que são poluidoras, primeiro é identificar quem é que é o responsável pelos efluentes. E é tão fácil identificar quem são as entidades poluentes. Não tem havido é vontade. E é um problema também de saúde pública, como é evidente. Portanto, vem ligar-se à saúde pública e vem ligar-se à cultura se forem onerados, se forem obrigados a comparticipar, já que se instalam aqui, porque têm a vantagem de estar perto de Lisboa, pois, sim senhor, fica mais perto, para a central distribuidora, para tudo, pois, cria emprego, ok, sim senhor, agradecemos, mas depois tem que haver controle deste boom de firmas muito grandes e com instalações enormes, faraónicas, a instalarem-se por aqui, porque depois é evidente que as descargas são também aqui. E os rios têm um limite, não é verdade? Portanto, esse problema de saúde pública também se coloca, e de que maneira está a ser muito urgente, porque o próprio Tejo, que é um caudal muito grande, está a ter problemas desde Vila Velha de Rodão para cá, pronto, no fundo, não é? Quer dizer, desde a Ortiga até praticamente à sua foz, que eu tenho relato agora tenho-me informado especialmente sobre esses casos, e realmente são problemas de saúde pública terríveis e que existem. Outro problema específico do Ribatejo, agora numa área completamente diferente, é que, por ser também central, por ser o coração de Portugal continental, digamos assim, por aqui é fácil, pronto, vai-se a Bragança e vai-se, olha, vai-se ao Algarve e vai-se, enfim, há a possibilidade, pronto, é central. E sendo central há muita restauração. E a restauração em Portugal, como se sabe, está estupidamente onerada nos 23% de IVA. Isto foi uma ideia peregrina que realmente é uma coisa espantosa, quer dizer, o indivíduo, ao pagar, e eu estou a pensar sobretudo naquelas tasquinhas, naqueles pequenos snacks em que realmente, coitados, os homens fazem um esforço para pôr as coisas a 7,5 ou 8 euros o almoço, e o almoçar fora cá não é um luxo, é uma necessidade, porque a pessoa trabalha. E onde é que aquele homem vai tirar lucro, coitado? Quer dizer, a nós estamos a roubar 23% quando pagamos, e ao pobre do dono do snack ou do pequeno restaurante, enfim, da restauração, está a ter que pagar também os 23%. Isto é uma enormidade. Isto é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Isto é um assalto fiscal. Percebe? Portanto, o Ribatejo sofre muito com isso, porque como zona muito central e de passagem, tem muita restauração. Muita restauração, para pensar em Almeirim, sei lá, sítios que realmente são exemplos de como se cruzam ali rotas e trajetos, e as pessoas vêm às vezes de Algarve, não, vamos ali, e depois há imensos restaurantes ao lado uns dos outros, e todos eles a sofrerem, mas não só, em todo o Ribatejo há imensa restauração, e toda ela está afetada pelos tais 23% de IVA, que são um escândalo fiscal. Uma medida a alterar, naturalmente. Obviamente. Damos um passo atrás. Gostava também de ouvir sobre
a eventualidade da criação de um grupo hospitalar do Ribatejo, envolvendo o Hospital de Santarém e o Centro Hospitalar. É contra, por favor? Eu creio que em cada... Não, eu sou pessoalmente a favor. Repare, eu sou um candidato independente, não reflito necessariamente as posições em todas as minudências que possam existir pelo PDR, respondo por mim e pela minha opinião, até porque eu fui um indivíduo que o ano passado teve, infelizmente, que recorrer e de que maneira a serviços hospitalares, porque tive uma paragem cardiorrespiratória e, portanto, estive praticamente do lado de lá e valeu-me a competência das pessoas. Mas dá uma sensação de que deve haver uma boa triagem, as pequenas unidades de triagem em grandes países muito mais adiantados, digamos, na política de saúde do que nós. Existem as pequenas unidades de triagem com pessoal competente, percebe? E anda-se a pagar muitíssimo mal aos enfermeiros neste país. Muitíssimo mal. Sobretudo aos enfermeiros. Os médicos também estão bastante aquém daquilo que poderiam e deveriam receber e são duas classes que nós precisamos muito, mas com pessoal competente para fazer a triagem. E essa triagem é extremamente importante. Lá está o tal problema, nós nos metermos num táxi, está a dar-nos uma dor indiscriminada e o homem do táxi é que vai decidir, olha, se calhar o melhor é ir para Tomar. Não, se calhar o melhor é ir para Santarém. Olha, se calhar o melhor é... Isto depende. Porque, repare, uma criança, uma senhora que está grávida e começa a sentir dores, até poderão ser já as dores de parto ou ainda não sabe se, quer dizer, à partida põe-se a caminho de Abrantes, mas pode não ser, não é? Porque agora nasce tudo obrigatoriamente em Abrantes. Isto também é uma estupidez, não é? Mas enfim, porque devia haver, essas unidades deviam ter a possibilidade de fazer uma triagem consciente, já com alguma capacidade de análise que normalmente não tem, aquilo é um bocado da intuição e da capacidade de diagnóstico do próprio médico, e isso já me aconteceu, uma vez em Benavente, eu estava a fazer uma apendicite e eu não tenho aqui análise, mas quanto a mim, pela palpação, o senhor está a desenvolver uma apendicite. E era. Ou seja, tive um médico competente que conseguiu detectar a tempo, eu acabei o espetáculozinho, fui de maca para o hospital e lá à meia-noite lá fui operado. Mas quer dizer, este tipo de unidades de triagem, pequenas unidades de triagem com consciência e com bons profissionais, continuam a ser muito importantes. E em sistemas mais desenvolvidos elas existem. Essa coisa de centralizar em grandes unidades, percebe? Os hospitais muito, mas que depois não têm as valências todas. Por exemplo, agora ou querem acabar com a urgência pediátrica em Torres Novas. Faz falta. Criou-se uma unidade, eu fui cantar à borla para haver uma unidade de urgência pediátrica em Torres Novas, por exemplo, e agora querem mudar, nem sei para onde. Ou seja, nós não sabermos também onde é que estão as valências, porque é que a pequena cirurgia, a pequena e média cirurgia, não pode estar em qualquer um desses espaços. Repare uma coisa, o Ribatejo estou a vê-lo agora como sempre o vi, como sempre o amei, como sempre o calcorriei, como sempre o conheci palmo a palmo, mas o facto é que é muito grande. Quer dizer, e da Erra a Minde não nos dou à cabeça. Da Erra e Cruz até Minde, Conselho de Alcanena não nos dou à cabeça, ou de Sabora Correia ou Cerdoal, não é verdade? Portanto, quer dizer, o indivíduo andar à procura, se é em Santarém, se é em Tomar ou se é em Abrantes, isso é que não pode ser. Pronto, é um pouco aquilo que se me oferece dizer. Já fomos aqui, de certa forma, dando alguns tópicos em relação a outras matérias, voltando à questão do ensino e à questão que marca o momento também, que é a questão das cotas para as escolas do ensino artístico. Já aqui também, de certa forma, aflorou o assunto, mas gostava que aprofundasse, uma vez que isto vai ser uma machadada terrível para muitas associações, não é? Calma, quer dizer, as cotas para o ensino artístico, esta agora fez-me lembrar também com algum humor aquele pai que queria muito que o filho fosse violinista, não é? Quer dizer, ou que fosse pianista, não é? E uma vez isso aconteceu ao Licete e havia uma senhora que queria muito que a filha fosse pianista, não é? E a filha, coitada, realmente podia ter muito jeito para cozinhar, para bordar, para qualquer coisa, mas realmente para pianista não tinha. E ele acabou por dizer, então, ele levou lá a filha para eu tocar. Isto agora, desculpe, depois vai-me relembrar a pergunta, porque isto agora é só um fé de ver para tentar amenizar a seriedade de tudo aquilo que estamos a fazer, mas no fundo é integrável na resposta, posso garantir. E o Licete, no fim de ouvir a filha, coitado, sofreu ali durante 5 minutos, e disse, olha, a sua filha toca muito cristamente. O que é que o mestre está a querer dizer com isso de tocar cristamente? Olha, segue os preceitos da religião cristã, aquilo realmente que dá à direita, nem a esquerda chega a saber.
De maneira que a mão, estamos a falar da mão direita, claro. Aquilo que a mão direita toca, nem sequer a mão esquerda chega a saber. Portanto, quer dizer, as cotas do ensino artístico, cuidado primeiro, ponto. É preciso ver, porque eu próprio, por exemplo, eu revejo-me um pouco nisto, porque eu comecei a tocar, eu com 9 anos, ou o que é que foi, comecei a estudar e precisamente o primeiro instrumento que me deram foi violino e foi realmente muito mau para mim, para os professores, para os meus pais, e depois, felizmente, infleti para o piano. Portanto, primeiro, nem todas as pessoas podem ser artistas, ponto, parágrafo, está bem? Pronto, ou seja, para todas as pessoas que nos estão a ouvir, nem todo pode estar ali um ótimo, sei lá, um poeta, um ótimo, até dentro do domínio artístico, um ótimo escritor, um futuro arqueólogo, um homem extraordinário, mas realmente para a música pode não ter, ou para o bailado, por exemplo, que também há diferenciações do biotipo que realmente são importantes, quer se queira, quer não, e que fazem com que não possa chegar a um determinado ponto. Se o crescimento não aconteceu de uma determinada maneira, não poderá nunca fazer bailado. Enfim, é uma coisa dramática. Eu, por exemplo, não poderia fazer bailado. Portanto, as cotas têm uma pré-cota primeira, que é do bom senso das próprias pessoas. Depois, é evidente que se houver verbas, repare, o problema é que os governos não dão verbas para a cultura. Ponto, também parágrafo. Não dão, não querem. Não percebem que a cultura é o tal emblema de um país. E que um país é lembrado pelo facto de ter gente culta. E assim não há poema, assim não há música, assim não há pintura, assim não há escultura, assim não há evolução, assim não há modernidade, assim não há a inteligência. Assim, quando nós verificamos, uma vez, olha, já agora estou a ir 2 vezes ao Cavaco, parece no outro dia, a falarem só no Sócrates, naquele debate que a gente viu, daqueles senhores que estão sempre empatados e que só eles é que existem. Falou-se muito em que não se devia e falou-se pouco no futuro. Mas agora estou a falar realmente pela segunda vez no Cavaco, porque a cultura é uma coisa que nunca foi grande paixão, digamos, de nenhum governo, mas não foi seguramente paixão dele, não é? E o que é facto é que nós sentimos isso. E sentimos também que quando, por exemplo, se põe um projeto, não estou a falar pessoalmente, mas já me aconteceu pessoalmente, raras vezes pedi, digamos, dinheiro às instituições de cultura deste país. Mas uma vez, por exemplo, nesse período, falei, porque ia fazer uma coisa sobre o mar, sobre a epopeia, os descobrimentos, digamos, sobre a diáspora. E pedi, por exemplo, ao Instituto Camões para me ajudar a levar músicos. Eu não pedia nada para mim, pedia apenas que, em vez de ir eu sozinho, que pudesse levar 3 ou 4 músicos, obviamente, uma pequena orquestra, um pequeno grupo, porque a coisa teria, obviamente, outra dignidade. Repare-se que estamos a falar de uma ida, inclusivamente, à China, não é? E, portanto, uma coisa que era, de certo modo, emblemática para Portugal. E ainda hoje estou à espera da resposta, percebe? Quer dizer, este tipo de situações, este tipo de desprezo a que se vota à cultura, isso é que é agressivo, percebe? Vamos adiante, já estamos a aproximar-nos voltar à do cultura, fim. mas enfim, não faz mal. É a minha matriz, eu peço desculpa. Vamos adiante. Este é um distrito com 2 politécnicos. Esta também é uma questão que tempos a tempos se vai referenciando, de facto, a necessidade ou não de fusão destas 2 instituições. O que é que eu não vejo necessidade, sinceramente. Eu acho que cada uma tem as suas especificidades e cada uma tem as suas valências, mas lá está tal coisa aí. Não é em emergência o taxista que vai dizer realmente vá para aqui ou vá para acolá. Não, as pessoas já sabem o que é que existe num lado e o que é que existe no outro, não é? Portanto, à partida escolhem os seus cursos. Agora, muitas vezes é o problema nas cotas de acesso, lá está o problema que falámos ainda há pouco, de verificarmos que uma pessoa quer estudar pecuária e depois, não havendo vaga em pecuária, vai acabar por ir parar a outra coisa qualquer bastante diferente, não é? Portanto, à partida, eu acho que as valências que existem são boas, acho que as localizações
são boas. Existem depois algumas coisas regionais, enfim, a escola de... Agora, acho que deve potenciar-se muito, sabe o quê? O estudo universitário ou o estudo médio superior, que é, para mim, precisamente o exemplo daquilo que é necessário projetar e apoiar muito urgentemente. O país não precisa de ter toda a gente licenciada. O país precisa é que as pessoas que se formam numa determinada matéria depois tenham um emprego e tenham colocação e que seja cirurgicamente adequado à sua região aquilo que têm andado a estudar. Por exemplo, o turismo equestre. Não é? O enoturismo, por exemplo, aí tem atividades em que pode e deve haver a gestão de património, por exemplo, porque nós estamos numa região que tem imensos castelos, quer dizer, Alcarede, Orém, Torres Novas, até Belver não é Ribatejo, porque é uma exceção, mas enfim, mas no fundo está na linha, Tomar, etc, por aí fora. Há Santarém, obviamente, etc. Portanto, há muita zona de património e há poucos gestores de património e sabedores. Portanto, esse tipo de pequeno, médio, nem necessariamente médio curso, pode ser até uma licenciatura, são extremamente necessários cá e eu não sei se eles estão contemplados em todas as... Portanto, não é por haver muitos polos universitários, muitos ou poucos, ou por haver um muito grande, dá uma sensação que o Ribatejo até poderia provavelmente incorporar mais algum no Ribatejo Sul, talvez, não sei. Mas o que é facto é que não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que os cursos sirvam para alguma coisa, entende? Porque um indivíduo tirar, por exemplo, a minha primeira licenciatura foi em Educação Física, fui colega dos célebres Carlos Queiroz, Oswaldo Ferreira, Nel Vingada, etc, por aí fora, aqui há 40 quilos atrás, e 40 anos também. E realmente um dia encontrei uma rapariga que fazia coros comigo, a Fernanda Cristina, e que andava com o marido, estava a tirar ergonomia. Pronto, isto é tudo muito bonito, mas eu depois perguntei, mas há emprego para ergonomia? E ao que parece havia uma firma que fazia móveis em Braga que realmente dava emprego para ergónomos, enfim, indivíduos, portanto, que estudam o móvel de acordo com os segmentos do corpo humano, o biotipo, etc, etc. Portanto, era uma especialidade. É claro que eu depois encontrei, passado uns anos, e estava a dar aulas, mas ainda por cima, com a desvantagem de estar a dar aulas, mas sem ter habilitação própria. Porque não era propriamente do ramo educacional, não tinha tirado as cadeiras pedagógicas correspondentes. Portanto, o que me preocupa, digamos, na vida universitária, é que haja colocação das pessoas que vêm. Porque, repare, no resto, tudo bem, a pessoa vem de Bragança, está para Tomar. Ok, tudo bem, qual é o problema? Vem estudar uma matéria, é importante é que depois essa matéria seja não só constitutiva de emprego, como constitutiva de um outro problema que aconteceu no Ribatejo. Repare, nós estamos com menos um deputado desta vez. Porquê? Porque, ao que parece, dizem que por 13 mil eleitores a menos, ou não sei o quê, acaba por o Ribatejo ficar com menos peso na Assembleia da República, porque tinha direito a 10 deputados e agora passa a ter só 9. Portanto, isso também poderá ser, os polos universitários podem ser fixadores da população, entende? Porque um indivíduo, pronto, forma-se aqui, acaba por fazer um estágio por aqui e depois, eventualmente, deseja-se que fique aqui. E depois não há emprego. Que soluções para a criação de emprego? Esperemos. Que soluções? Mas assim não há emprego, rapaz. Está a falar com um homem muito amargurado porque a minha neta, por exemplo, com 4 dias teve que tirar um passaporte e com 2 meses emigrou para a Austrália. E é lá que ela vive. E custa muito a um avô não poder dar um apertão na bochecha da sua neta porque realmente está a viver na Austrália, porque o meu filho é professor na Universidade de Sydney e neste momento, portanto até nem me posso queixar, pronto, digamos um imigrante de qualidade, está bem, está com um grau académico, etc, enfim, como convidado, como investigador, etc, mas o que é facto é que em Portugal isso começou a acontecer outra vez, não é? E isso é muito triste. E, portanto, há soluções no Ribatejo para a criação de emprego? Começaram quando o próprio Primeiro-Ministro diz vão-se embora e procurem emprego no outro lado, não sei o que mais é que podemos fazer. Isto realmente é um insulto. Isto é um insulto. Isto é dizer à nova geração. Porque nunca houve uma nova geração tão culta e tão... Ou pelo menos, a nível de licenciaturas, com tantas licenciaturas, não está o problema. Para os universitários, pois sim, ok. Mas primeiro vamos ver se os cursos vão dar para alguma coisa. Porque senão depois estão a inscrever-se na Carris, licenciados e mestrados.
E isto é verdade, isto é o que está a acontecer neste momento em Portugal. Isto é uma vergonha europeia, a nível europeu é uma enorme vergonha. É falta de colocação para tanta gente que, enfim, que os pais fizeram um esforço na sua formação, etc, etc, e que hoje em dia, infelizmente, veem os filhos desempregados. E depois há um outro problema, é com o que roubam nos salários, com o congelamento das pensões e a retirada do famigerado 13º mês e do subsídio, etc, etc. Os avós andavam a ajudar os filhos, os avós andavam a ajudar os netos, mas os avós já não têm dinheiro nem para ir à farmácia. Os avós, coitados, também eles próprios, de uma reforma miserável, ficaram com uma reforma absolutamente mesmo de resvés, de miséria, de subsistência. E já não podem ajudar os filhos, porque o filho está desempregado. Muitas vezes, não se esqueça que aqui, enfim, mais até no norte, mas aqui também, cada vez que fecha uma fábrica, cada vez que fecha uma unidade fabril, cada vez que fecha um grande centro empregador, muitas vezes é a família toda que vai para o desemprego. Vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai sabe-se lá quem. E realmente, um indivíduo ajudar os netos, pois, mas como? Se ele próprio já não se pode ajudar a si mesmo, percebe? Portanto, foi neste ponto, e é por este ponto de revolta e de cansaço, que eu me estou a assumir como candidato independente, mas candidato pelo PDR, com toda a hombridade, com a probidade que sei que tenho, de seriedade, e com um capital de 65 anos de vida e pelo menos 50 de espírito crítico, e que digo, isto não pode ser mais, isto é uma vergonha que o meu país está a passar. Porque essa canção do Eiros que partem, novos e velhos, essa cantei eu com o Adriano. Percebe? E tenho a autoridade histórica e moral de falar em nome, precisamente, de uma geração que nessa altura teve de emigrar por motivos políticos e neste momento está a ter que emigrar por motivos económicos. É um dos trovadores de Abril. Há quem me chame o último, mas eu acho que não. E daí deve haver mais. Mas considera que os valores então defendidos estão atualmente completamente arredados da sociedade portuguesa? Eu estou aqui porque quero refundar Abril. Quero refundar Abril, sinceramente. E quando as pessoas dizem, mas esse partido não se percebe se é de esquerda, se é de direita, olha, isso não... Há aqui pessoas desiludidas com a social-democracia, pessoas, como já disse, desiludidas com o Partido Socialista, que também, enfim, socialista, não é? Pessoas desiludidas de todos os quadrantes, pessoas desiludidas das obrigatoriedades e de edifícios que têm, enfim, alguns partidos que se revelam como caixas negras onde não se entra nem se sai. Repare-se na divisão hoje em dia de um pequeno partido já de si, pequeno, na ordem dos 4%, e que, ao que parece agora, vai dar origem a quatro novas fações, portanto, o próprio Bloco de Esquerda, mas depois as outras fatias todas que dele estão a surgir por dissidências. Eu digo sinceramente, eu seria uma pessoa da unidade. Eu muito gostaria de ver em Portugal surgir uma coisa como, por exemplo, o Podemos aqui em Espanha. Não é? Mas não é possível, porque enquanto existe esta caldeirada de egos e as pessoas não forem capazes de superar pequenas clivagens, pequenas diferenças, eu dou uma sensação de que este é o projeto mais íntegro, mais sério e que merece a pena os portugueses ponderarem no dia 4 de outubro, votarem no PDR, porque realmente é um projeto que é aglutinador, é um projeto em que as pessoas da democracia se revêem e é um projeto que luta por uma outra coisa engraçada. É engraçado como é que um partido luta aparentemente contra os próprios partidos, porque os partidos da sede parlamentar não querem candidaturas unipessoais. Não lhes falem nem nisso, fogem como o diabo da cruz. E porquê? Porque cada partido leva por cada votozinho 3 euros e tal, e muitos partidos, por muito pouca votação que tenham, ao fim do ano, 10 mil votos são 35 mil euros. Pois, ora bem, já dá para pagar a renda da casa, a água, a luz, manter o partido mais ou menos com a fachada, um telefonista, alguém para atender o telefone, etc. Portanto, e 10 mil votos no país todo não é absolutamente nada, vamos supor, não é? Portanto, eles não querem ouvir falar em candidatos unipessoais. No fundo, eu sou um candidato independente, mas devia ser possível, e este partido põe aqui, na sua primeira página, dar voz às pessoas, como premissa que pelo menos metade do Parlamento seja constituído por candidatos como eu, como você, como qualquer pessoa, desde que viva, ame, conheça a fundo, estime e saiba defender e seja representativo da sua região, neste caso aqui do Ribatejo, pois porque é que essa pessoa não há de poder concorrer diretamente? Propõe-se aos outros concidadãos e dizem, votem em mim ou não, porque eu mereço, eu sou representativo do Ribatejo.
E as pessoas votarem, pelo menos metade da Assembleia ser constituída por deputados individuais, estas candidaturas unipessoais, como se costuma dizer, como existem nas democracias, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, será, em tantos sítios, não é? Com democracias perfeitamente consolidadas e em que isso é possível. Aqui não, como se sabe, já com uma grande tolerância, e demorou anos, dezenas de anos, a que se pudesse concorrer de candidaturas independentes às juntas de freguesia, já foram até às câmaras municipais, mas a deputados está quieto. Não permitem, porque raio, agora pergunto eu aqui em antena, porque raio é que uma pessoa, desculpem-me a expressão, eu sou ribatejano e ponho as coisas assim, porque é que uma pessoa que sabe, que ama, que conhece profundamente o seu Ribatejo, o Círculo de Santarém, que o conhece palmo a palmo, que o viveu, que o ama, que o habita, porque é que tem que ser comunista ou socialista ou não sei o quê para concorrer à Assembleia da República? Porque é que não pode ser diretamente? Porque é que tem que se definir, entre aspas, politicamente para poder realmente ser deputado e defender a sua região? Há homens probos, homens de bem, homens chamados homens bons, como se chamava na Idade Média, em que realmente são pessoas de bem, são pessoas que antes eram o conselho dos homens bons, que fazia que era representativo das suas terras. Eu sinto-me representativo do Ribatejo. Desafio qualquer cabeça de lista a ser mais representativo do Ribatejo do que eu. Qualquer um. Não tenho problema nenhum. E se me começar a dizer que é mais ribatejano que eu, começo-lhe a falar em minderico, que é a terceira língua oficial, que ainda não é, mas eu vou tentar lutar culturalmente porque venha a ser. Porque realmente é importante que as pessoas sejam representativas e também é importante que o Ribatejo se sinta representado na minha pessoa. Percebe? Por isso é que quero ser deputado na Assembleia da República pelo Ribatejo. Pedro Barroso, estamos mesmo no final. Uma nota final mesmo para quem nos está a ouvir. Que mensagem é que aqui deixa? Olha, depois de uma vida de autor, de compositor, de homem da opinião, não preciso absolutamente para nada, de coisa nenhuma, sinceramente, precisaria só de paz, de sossego e de um descanso já merecido. Mas decidi pôr-me nesta luta com companheiros de grande, enormíssima qualidade. A minha lista tem imensa qualidade, é constituída por pessoas de bem e por pessoas sérias, que eu ponho a mão no fogo por eles. E acho que as pessoas aqui no Ribatejo devem votar numa pessoa de bem, numa pessoa de cultura e numa pessoa que vá para lá, para a Assembleia da República, fazer uma carreira que não é carreira de mercenário da política, antes pelo contrário, de pessoa muito livre, muito independente e que ajuizará cada caso por si e que terá a sua decisão na sua própria consciência. E acho que isso é extremamente importante, porque consciência é uma arte que anda muito arradada, infelizmente, das cadeiras bafientas e que precisam de uma varredela urgente na Assembleia da República, porque esperar mais do mesmo e dos mesmos, já chegamos à conclusão de que não vale a pena. Portanto, no dia 4 de outubro, votem numa pessoa de bem que é representativa do Ribatejo e que também sei que o Ribatejo se sente representado nela. Pedro Barroso, foi um prazer. Muito obrigado. Até uma obrigado. Próxima oportunidade. Felicidades. Ficávamos então por aqui, neste primeiro especial dedicado às legislativas e aos candidatos do Distrito a este próximo ato eleitoral, a realizar já a 4 de outubro. É tudo. Regressamos com outros candidatos em próximas ocasiões. Uma boa tarde.